Paz e alegria a todos os corações amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um estudo na nossa casa, no Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. E para dar início à nossa reunião, faremos a nossa prece. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior. Pedimos, Senhor, nesse momento, o Teu amparo, a Tua proteção, para podermos realizar esse estudo, Senhor. E pedimos também, Senhor, o amparo e a proteção a todo o nosso planeta Terra. E que nossos amigos maiores possam estar ao nosso lado, nos amparando, nos ajudando nessa nossa caminhada. Ampara a todos, Senhor. Graças a Deus. Então hoje, vamos dar início, dando continuidade ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estudamos o Evangelho na semana passada, os itens 1, 2 e 3 com a nossa irmã Rosângela. Então quem desejar ver o começo desse capítulo, pode buscar no YouTube, no Centro Espírita Luz e Caridade, que vocês verão o estudo do item 1, 2 e 3. E hoje vamos conversar sobre o item 4, 5, 6 e 7. Então vamos começar lendo um pedacinho do trecho do item 2, que a nossa irmã Rosângela estudou, que foi quando o doutor da lei ele pergunta para tentar Jesus, ele pergunta o seguinte: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E aí Jesus, ele não responde a essa pergunta, ele faz uma outra pergunta para o doutor da lei. Devolve a pergunta para ele. O que está escrito na lei? E ele então diz, resumidamente, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e a teu próximo como a ti mesmo. Então, essa foi a resposta que o doutor da lei deu para Jesus, que estava lá na lei, que Jesus perguntou, o que está escrito na lei? E estava escrito isso. Então, dando continuidade ao estudo, vamos ver o que fala o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. O item 4 tem como subtítulo o mandamento maior. O mandamento maior. Então, o item 4 no Evangelho, ele nos diz o seguinte: Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, se reuniram e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Então, a gente vê que aqui no mandamento maior é exatamente o que está na lei, Quando o doutor da lei pergunta para Jesus o que é preciso para possuir a vida eterna, a resposta é exatamente o mandamento maior. Então, o mandamento maior, tá muito claro para todos nós.
que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não é um amor puro e simples. Não é simplesmente dizer, eu amo a Deus. Eu amo, né? Claro que eu conheço Deus, eu amo a Deus, eu respeito Deus. Mas será que a gente ama verdadeiramente? Será que é um amor realmente de toda a alma? Porque ele coloca aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Será que nós já estamos fazendo isso? Amando realmente de todo o nosso coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito? Então a gente vê a grandiosidade desse amor, que é colocado no mandamento maior. E amar, né, é o primeiro. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o mandamento maior é que nos leva à salvação, concorda? Porque se lá, no item 2, é colocado que o que precisa para possuir a vida eterna é seguir a lei, e a lei do mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, então uma coisa complementa a outra. Aí no item 5, ele coloca caridade e humildade, tal a senda da salvação. Então, olha, já tem mais um complemento, né? Não é só amar a Deus e amar ao próximo, mas praticar a caridade e humildade. Humildade. Ser uma pessoa humilde, né? Que a gente terá, é a única senda da salvação, é o único caminho pelo qual chegaremos ao nosso aperfeiçoamento. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Então, o item 5, né, ele vem já clarificando melhor essa questão do mandamento maior, que além de você amar a Deus, né, e amar ao próximo, você tem que praticar a caridade. Caridade e humildade. Agora, o egoísmo e o orgulho é o caminho da perdição. Então, se eu sou uma pessoa egoísta, sou uma pessoa orgulhosa, eu não estou seguindo o mandamento maior. Não é isso? Eu não estou seguindo o mandamento maior. Porque o caminho do mandamento maior é a caridade e humildade. Aí ele continua. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, a lei e os profetas, está tudo contido nessas duas leis. Amar a Deus e amar ao próximo. E aí ele ainda continua. Olha só como eles vão assim, mastigando para que a gente possa ir compreendendo. A gente tem que fazer essa leitura bem pausada para a gente conseguir entender a profundidade do que eles nos trazem. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, e nem amar o próximo sem amar a Deus. Né? Confere, não é isso? Porque se eu digo que eu amo a Deus, eu tenho que amar meu próximo. Se eu digo que eu amo meu próximo, eu tenho que estar amando a Deus. Se eu não faço uma dessas duas coisas, eu não faço nada. Porque se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. Por quê? Porque o meu próximo é a criação de Deus, nós somos a criação de Deus. E nada que é feito contra a criação de Deus não é amor a Deus. Tudo que é feito contra o outro, você está dizendo, eu não amo a Deus.
Porque se eu não amo a criatura que Ele criou, se eu não amo a quem está ao nosso redor, como é que eu posso amar a Deus? E se eu amo a Deus verdadeiramente, eu amo o meu próximo. Porque ele, eu sei que é filho de Deus como eu. E que ele também está aqui para fazer uma caminhada, uma jornada. E nós precisamos caminhar juntos. Então, o amor, a caridade, ela é que é a alavanca para o nosso progresso espiritual. Logo, continua, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que está fazendo contra Deus. Aí a gente pensa assim, quantas vezes nós já vimos situações de discussões, de brigas entre crianças, famílias, pais, e aí um pai fala para o outro assim, você brigou com meu filho, você deu um tapa no meu filho, o que você fizer no meu filho, você está fazendo contra mim. Não, mas eu não tenho nada contra você, é o seu filho. Não, mas se você maltrata o meu filho, você está maltratando a mim. Então, o que você fizer ao meu filho, você está fazendo a mim. Se nós, imperfeitos que somos, temos esse tipo de reação, não gostamos de quando uma pessoa maltrata o nosso filho, claro que Deus, ele não tem esse sentimento. Não, ele não tem esse sentimento. Mas ele percebe que o seu filho ainda não o ama. Porque se ele está maltratando um dos seus filhos, é porque ele não tem um amor sincero para com ele. Isso é que está sendo colocado. Que nós precisamos aprender a amar verdadeiramente. Então, se você faz algo contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Porque Deus percebe, ele fica, não é que vai ficar triste, não é uma tristeza igual a nossa, não é isso. Mas ele percebe que aquele filho ainda não alcançou a sublimidade de amar verdadeiramente. E foi isso que Jesus tentou nos mostrar o tempo inteiro, que nós precisamos aprender a amar verdadeiramente. E como eu vou amar verdadeiramente? Amando as criaturas que estão ao nosso redor, amando a humanidade sem distinguir A, B ou C. Se é baixo, se é gordo, se é magro, o que seja, é o nosso próximo. Mas aí ele continua, tem mais coisas. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Então, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade, então, para que eu possa amar verdadeiramente a Deus, eu tenho que estar fazendo a caridade. E eu faço essa caridade para com o meu irmão, para com a humanidade como um todo. Então, ele coloca que a máxima é a seguinte: fora da caridade não há salvação. Então, fora da caridade não há salvação. Aí a gente pergunta, caridade, o que será caridade? Será que a caridade é quando eu vejo uma pessoa necessitada, eu dou uma moedinha? Será que a caridade é só eu doar uma roupa que não serve mais em mim? Será que a caridade é só eu dar uma bolsa de alimentos uma vez no mês para uma instituição, distribuir para os necessitados? Será que é só isso a caridade? Será que é só essa distribuição de bens? Então, para a gente poder perceber que fora da caridade não há salvação, a gente precisa também entender um pouco mais do que seja caridade. A verdadeira caridade que o Evangelho está nos colocando. O verdadeiro amor. Porque o que é a caridade? Nada mais é que o amor em movimento. O amor fazendo o bem, praticando o bem para com o próximo. Então, essa é a caridade. E aí, no item 6,
que nós vamos ver também, São Paulo, né? Ele nos diz com relação à caridade, nos fala sobre a necessidade da caridade segundo São Paulo. Então, item 6, um outro subtítulo, né, do estudo de hoje, é a necessidade de caridade, que vem São Paulo colocando o seguinte para nós: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tivesse caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Né? Olha só. Então, se eu falasse todas as línguas dos homens, imaginemos falar todas as línguas, entender a própria língua dos anjos, entender tudo. Mas ele coloca: se eu não tiver caridade, eu nada serei. Vou ser simplesmente um bronze que soa, que retina, que bate, que badala, mas que não diz nada, porque falta a essência. Então, o conhecimento é importante, mas eu tenho que saber utilizar esse conhecimento. E ele continua: ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Olha quanta coisa que a caridade é, né? Então, não adianta eu ter vários títulos de conhecimentos universitários, títulos de várias línguas que eu falo, eu ser um poliglota, falar várias línguas, ter vários conhecimentos, ter muita fé. Até a fé ele coloca aqui, né? Se tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, as montanhas das nossas preocupações, dos nossos problemas. Eu tenho fé realmente, eu acredito piamente que Deus é bom, que Deus é justo. Eu tenho fé que eu vou conseguir resolver determinados problemas. Mas se eu não tenho a caridade, que é o amor em movimento, de nada vai adiantar. Eu tenho o dom da profecia, de eu saber os mistérios da vida. Porque a doutrina espírita, ela é consoladora e esclarecedora. Ela esclarece vários pontos, o porquê da nossa existência, o porquê dos nossos sofrimentos, né? A lei de justiça, a lei de amor. E eu tenho todo esse conhecimento, conheço tudo, mas se eu não faço a caridade, se eu não tenho a caridade correndo no meu sangue, com a verdadeira caridade, de amando o meu próximo, de ajudando aquele que ainda está na escuridão, sem humilhar, sem menosprezar, porque a caridade, ela não menospreza, ela ajuda. Não nada, então São Paulo diz que nada sou. E aí ele continua: e quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Então não adianta eu fazer várias doações, dizer que doei não sei quantos quilos de alimento, que dei não sei quantas peças de roupa, semi-novas, fiz isso, fiz aquilo.
mas eu fiz porque eu estava querendo mostrar para o mundo que eu era melhor, que eu já estava fazendo a minha parte, divulgando para todos o que a minha mão direita fazia, né? Porque diz o Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a sua direita. Mas se eu mostro para todo mundo que eu faço, essa não é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade é silenciosa. A verdadeira caridade, ela é bondosa. Como coloca para a gente, né, no item 5, que caridade e humildade. Então, se eu tenho orgulho, se eu sou egoísta, eu não estou praticando a verdadeira caridade, né? Eu estou sendo vaidosa, eu estou mostrando para todo mundo que eu estou fazendo, né? Então, não é caridade isso. Aí continua. A caridade, aí vem as características da caridade. Então, nós já vimos que São Paulo coloca, né, que se ele falasse todas as línguas do homem, se ele tivesse todo o conhecimento, o dom da profecia, conhecesse os mistérios da vida, fizesse tudo aquilo, tivesse conhecimento de tudo, mas se ele não tivesse caridade, ele nada seria. Ele poderia ter todo esse conhecimento, mas nada seria se ele não tivesse a caridade como ponto principal na sua vida. E aí ele vem agora dizendo para a gente o que é a caridade. Ele coloca, a caridade é paciente. Então, uma das coisas, né, para a gente poder fazer a caridade, praticar a caridade, aquela pessoa que é caridosa, né, ela é paciente. Ela não é desesperada, né? Ela tem paciência, ela espera a ocasião, o momento certo para ajudar, para fazer, né? Tem a paciência de ouvir aquele irmão, escutar os seus problemas e não atropelá-los, né? Porque às vezes você quer fazer a caridade e você não quer nem acabar de ouvir o irmão, o que ele tem para dizer. Você já quer dizer para poder finalizar rapidinho o assunto. Você quer adivinhar, né, o que o irmão está querendo dizer. Então, a caridade é paciente. Então, a gente tem que desenvolver a nossa paciência. Aí ele continua. É branda e benfazeja. A caridade não é invejosa. Não é. A caridade não é invejosa. Então, se eu faço a caridade e um belo dia eu descubro que o meu vizinho fez uma caridade maior que a minha, e eu já começo a ficar, não pode isso. Ele doou muito mais do que eu, como que pode isso? Não, ele não pode doar mais do que eu. Isso é inveja. Então, a caridade, ela não é invejosa. Ela faz o que tem que ser feito, independente do que o outro possa dar, do que o outro possa dar mais ou menos do que eu dou, entendeu? Mais tempo ou menos tempo, mais dinheiro ou menos dinheiro. Ela não é invejosa. Não é temerária. Ela não vive dando desculpa por ter medo de agir. Porque às vezes, algumas de nós temos como a desculpa de que tem medo. Eu não vou distribuir a sopa com vocês, ou a marmita, ou o lanche, porque eu tenho medo daquelas pessoas, né? Então, por quê? Nós podemos ser cautelosos, sim. Cautela é uma coisa. E deixar de fazer, né, dando como desculpa o medo. A caridade não é temerária, ela não tem medo, porque quando a gente está numa ação do bem, a gente já sai para essa ação em prece, pedindo a Deus, né, que todo aquele trabalho seja abençoado pelos irmãos maiores, que possa atingir a cada irmão aquela
boa ação que vai ser praticada naquele momento. E com certeza, nesse momento, todos os amigos espirituais responsáveis também por esse grupo de irmãos caridosos vão estar ali ajudando, né? Emanando fluidos, benfazejos para todos, os que estão recebendo e os que estão doando, protegendo espiritualmente a cada um. Então nós temos que estar com a fé, com o verdadeiro amor, com uma verdadeira sintonia. A caridade também não pode ser precipitada, né? Eu quero fazer a caridade, então aquela pessoa eu tenho que ajudar, vou lá, vou fazer, vou acontecer, e não espero nem aquela pessoa dizer o que realmente ela mais está precisando. Que às vezes a pessoa não está precisando de tantos bens materiais, ela está precisando de uma orientação, de um caminho a seguir, né? De uma palavra amiga. E às vezes eu, no meu afã, eu atropelo o outro, nem escuto qual é a sua verdadeira necessidade. Porque eu não estou preocupado com o outro, eu estou preocupada comigo, em realizar a coisa, mas sem pensar no outro. E a caridade é pensar no outro, no bem-estar do outro e não no meu bem-estar. Não cuida de seus interesses. A caridade, ela não cuida de seus interesses. Ela cuida do interesse do outro. Ela vê o outro, vê o próximo, né? O que aquele próximo está precisando. Então, se ela vê uma pessoa cabisbaixa, triste, ela não vai naquele afã de dizer, o que está acontecendo? Me conta, me diz. Não. A caridade, ela não se precipita. Então, se aquela pessoa está tristonha, está chorosa, você vai se colocar à disposição dela. Vai dizer a ela, olha, meu irmão, eu estou sentindo que você está um pouco triste, né? Está com seus pensamentos, mas eu só quero dizer que eu estou aqui para o que você precisar. Precisando de alguma coisa, conte comigo, tá? Para conversar, para trocar ideias. Você se coloca à disposição do outro. Quer dizer, você está doando o seu tempo, né? Para o outro, quando o outro se sentir confortável para se abrir. E não você querer fazer, né? Porque você tem interesse em resolver logo a situação. Não é você que tem que resolver a situação. É ele. E também você não vai fazer pelo seu interesse, mas o interesse dele. Não se agasta, não se aborrece, não se irrita, né? Porque às vezes, você não quer falar não? Então tá, então fica aí com os seus problemas. Que caridade é essa? Então você viu o outro lá, preocupado, triste, choroso, você chega, você fala, olha, você está precisando de alguma coisa? Não, não estou precisando de nada não. Você tem certeza que está precisando de nada? Não, não estou precisando de nada. Mas você está aí chorando por quê então? Não, não é nada não. Então fica aí então. Quer dizer, você já se irritou, porque o outro não quis colocar as suas dificuldades. Então, ela não se agasta, ela respeita. A verdadeira caridade, ela respeita o tempo do outro. Porque às vezes, nós precisamos de tempo para pensar, para refletir naquilo que a gente tem a nos melhorarmos. E de repente a gente fala para o outro que está ali à disposição, quando ele precisar, né? Sai em oração, sai em prece, pedindo para que os amigos espirituais possam ajudá-la naquilo que ela mais necessitar. Não se azeda, né? Porque às vezes a gente fica azedo já, né? Por qualquer coisa, porque nos falta a paciência. Então, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, que é outra coisa também, que muitas das vezes
vai fazer a caridade e aí você fica pensando assim, mas será que fulano vai fazer o quê com aquele bem? Será que ele vai cuidar bem daquilo que eu dei para ele? Então, a caridade, ela não suspeita mal de ninguém. Não suspeita nada. Ela simplesmente faz a caridade e acabou. O que acontecer depois é com a pessoa, né? O importante é você ter feito da melhor forma possível para ajudar aquela pessoa, né? Com um pensamento positivo, de amor e de carinho. Não se rejubila a caridade com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. A verdade é uma coisa fundamental, todos nós. Então, nós temos que ser verdadeiros nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, de como nós estamos agindo naquela tarefa, se nós estamos realmente buscando o nosso melhor para doar para o outro. O pensamento positivo é muito importante nessas horas. Então, a verdade, né? A gente buscar dentro de nós, refletirmos, como é que eu estou? Será que hoje eu posso realmente ir a essa tarefa sem atrapalhar? Não, hoje eu não estou bem. Hoje eu preciso que alguém seja caridoso comigo. Então, eu ser verdadeira e eu não praticar uma ação falsa, um sorriso amarelo, só por fazer, porque eu preciso fazer. Mas eu preciso também, muitas das vezes, receber. Aí vem também a questão da humildade, de saber a hora que você também precisa receber. Então, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, a caridade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, a verdadeira caridade, ela entende cada momento porque cada pessoa está passando. Por isso, ela é paciente, é branda, é benfazeja, né? Então, porque ela reconhece o momento de cada um e ela dá o tempo para cada pessoa no seu agir. As virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e o versículo 13. Então, São Paulo nos diz todas essas questões e todas as características da caridade, da verdadeira caridade, da prática dessa caridade, de como realizar a caridade. Vamos ver agora o item 7, que continua sendo da necessidade de caridade segundo São Paulo. No item 7, ele vem reforçar tudo que ele já colocou no item 6. Olha só. De tal modo, compreendeu, né, São Paulo, aí já é a explicação, tá? Lá atrás, no item 6, São Paulo coloca todos esses itens para nós e as características da caridade. E aqui é a explicação no item 7. De tal modo, compreendeu São Paulo essa grande verdade, que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Então, reforça todas as características para fazer a verdadeira caridade. Se não tiver caridade, ele pode ter tudo isso, mas ele nada é.
Dentre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Então, até aqui nesse item 7, vem reforçando que a excelência de todas essas virtudes, a fé, a esperança e a caridade é a mais excelente. Porque a caridade nada mais é que o amor em movimento. Então, por isso, ela ser a primeira, ser a fundamental. Porque todos os outros conhecimentos que nós vamos adquirindo é com uma única finalidade, de fazer a caridade consciente do que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo essa caridade porque a gente já entende que nós somos filhos de Deus, que Deus é amor e que nós, para seguirmos os ensinamentos de Jesus, precisamos amar ao nosso próximo. E como nós vamos amar o nosso próximo, se não é praticando a caridade para com ele? Sem julgá-lo, e sim entender. Entender que cada um de nós estamos num estágio evolutivo e que cada um de nós vai conseguir evoluir e muito mais rápido, com a ajuda mútua, um ajudando o outro. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente. A caridade, ela não é de A, B ou C. A caridade, a prática da caridade, está ao alcance de todos, do mais rico ao mais pobre, do ignorante ao sábio, do pobre ao rico, e independe da crença particular. Então, a caridade, ela está ao alcance de todos nós. Ah, mas eu não posso fazer a caridade, eu não tenho dinheiro para fazer a caridade. Mas quem disse que fazer a caridade é ter dinheiro para distribuir? Não foi isso que São Paulo disse. Não é distribuição de bens. Caridade é doação, doação de amor, de carinho, de esperança, de consolo. É doar o seu tempo, as suas horas, para consolar um coração amargurado. Quem de nós não pode consolar o outro? Quem disse para dizer uma palavra amiga a um irmão, eu preciso ter muitos conhecimentos? Eu preciso ser sábio, eu preciso falar várias línguas? Eu não preciso nada disso. O sentimento do amor está em todos nós. E o que nós precisamos fazer é fazer o amor se movimentar. Porque é igual a corrente do bem. Se eu faço um bem a um, e esse um faz um bem a outro, esse outro faz um bem a mais um, o bem vai aumentando, aumentando, aumentando. Então é a questão da caridade. Se eu explico para um irmão que está sofrendo porque perdeu um ente querido, ou porque perdeu o emprego, ou outra razão qualquer, e eu tento mostrar para ele que as situações podem ser amenizadas com a nossa tolerância, com o nosso pensamento positivo, buscando a ajuda de Deus para poder solucionar aquele problema, compreender o porquê que aquilo está acontecendo conosco, não nos revoltarmos com a situação. Quando a gente esclarece o outro caminha melhor. E lá na frente, ele pode encontrar um outro irmão que também esteja passando por alguma dificuldade e possa ele esclarecer a esse outro irmão, consolar aquele coração. Não é somente a doação de bem que faz o bem. O que faz o bem é você ajudar
os corações aflitos, aquele coração solitário. Mandar uma mensagem a um amigo que você não vê, porque às vezes a gente acha que o outro está bem. Aí está distante, nós estamos na pandemia. Ah, mas eu não posso ir na casa dele. Não precisa ir na casa, mas a gente pode mandar uma mensagem. Estou sentindo saudade de você. Quando essa pandemia acabar, né, nós vamos poder sentar mais para conversar, mas eu estou aqui. Se você tiver com alguma dificuldade, liga para mim, me manda uma mensagem, que eu estou sempre aqui para ajudar no que você precisar. Ou então só diz, te amo, eu gosto de você, que Deus te ampare, que Deus te proteja, que tua família esteja bem. Isso é caridade. E não está no alcance de todos? Está ao alcance de todos nós. E qualquer crença. Porque muitas das vezes as pessoas podem achar assim, então a caridade só é caridoso o espírita, porque o espírita diz que é fora da caridade não há salvação. Não. Todas as crenças, todas. A caridade é comum a todos nós, tá? É diferente de eu dizer que fora da igreja, fora do templo, não há salvação. Aí você está determinando que aquela seita, que aquela religião, que aquele lugar ali, só é que vai salvar as pessoas. Aí você está determinando a um grupo. Mas quando você diz que fora da caridade não há salvação, isso independe da prática religiosa que a gente professa. Faz mais, continuando. Define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, a verdadeira caridade mostra não só na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração. Todas as qualidades do coração. Gente, quando a gente lê São Paulo, né, com essa questão da caridade, a gente descobre quanto nós podemos fazer e que muitas das vezes a gente não faz por achar que o que a gente faz é pouco. Nunca podemos pensar dessa forma. Façamos um pouquinho que a gente puder fazer, mas façamos, tá? E aqui, então, vamos encerrando o nosso estudo, que possamos ter um lindo dia e que possamos refletir nas palavras do Evangelho, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e a necessidade da caridade, segundo São Paulo, que todos nós possamos, a partir de hoje, pensarmos mais na caridade, como essa verdadeira caridade de doação, mas não doações materiais, pura e simplesmente, mas sim a doação de amor. Então vamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, dizendo assim, agradecidos, Senhor, estamos por essa oportunidade de estarmos aqui, estudando o Teu Evangelho, para que essas palavras, Senhor, possam circular em cada coração, em cada mente, em cada irmão, que possa ter o conhecimento desses ensinamentos tão maravilhosos que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Que possamos, Senhor, nesse momento, elevarmos o nosso pensamento, irradiando essa paz, essa luz a cada irmão que ainda não descobriu o caminhar da caridade, o caminhar seguindo as pegadas do Cristo. Graças a Deus.